A história de Charles Bronson e Jill Ireland é tão cheia de paixão quanto de controvérsia, uma narrativa que mistura amor, perda e um início marcado por uma traição que chocou Hollywood. A trágica morte de ambos, embora em tempos diferentes, consolidou um legado permeado por intensidade e mistério. O relacionamento começou de forma explosiva e polêmica. Jill era, na época, casada com o ator David McCallum, colega de Bronson no filme A Máquina de Fazer Dívidas. Sem rodeios, Bronson teria dito a McCallum que se casaria com sua esposa, uma declaração que não só se concretizou, como também deu início a um dos romances mais comentados e tumultuados da época. A ousadia de Bronson e a forma direta com que ele abordou a situação geraram críticas, enquanto Jill, fascinada pelo carisma do ator, não resistiu ao novo amor. O casal viveu uma relação intensa, mas marcada por desafios que iam além das manchetes escandalosas. Jill, uma mulher de espírito livre e um talento singular, rapidamente se tornou parceira não apenas na vida, mas também nas telas, estrelando com Bronson mais de uma dúzia de filmes. No entanto, seu relacionamento não escapou de rumores de infidelidade e de acusações de comportamento controlador por parte de Bronson, especialmente quando se tratava da carreira de Jill. Neste vídeo, revelaremos os momentos mais impactantes de sua vida, desde seus começos humildes até sua consagração como lenda do cinema de ação. Você se surpreenderá ao saber como sua vida pessoal se entrelaçou com sua carreira e como uma série de eventos trágicos culminaram em seu inesperado fim. Se você gosta desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever e dar curtida. Sua inscrição não apenas o mantém atualizado sobre nossos vídeos, mas também ajuda a que este canal cresça e chegue a mais pessoas que amam cinema. E se você quiser ajudar o canal de uma maneira ainda mais especial, considere fazer um Super Thanks. Mas, se não for possível, uma simples opinião sobre o que mais te surpreendeu neste vídeo é sempre bem-vinda. Te convido a ficar até o final, onde revelaremos um detalhe que te deixará completamente impactado. Charles Bronson nasceu em 3 de novembro de 1921, na pequena cidade de Ehrenfeld, no estado da Pensilvânia, Estados Unidos. O local era praticamente uma vila de mineração, onde quase todas as famílias dependiam do carvão para sobreviver. Bronson, cujo nome verdadeiro era Charles Dennis Buczynski, era filho de imigrantes lituanos que chegaram à América em busca de melhores condições de vida, mas encontraram desafios tão duros quanto aqueles que haviam deixado para trás. A família Buczynski era imensa. Charles foi o 10º de 15 filhos, o que já indicava o clima de superação e dificuldade que envolveu sua infância. O pai, um mineiro chamado Walter Buczynski, e a mãe, Mary Walensky, trabalhavam arduamente para colocar comida na mesa, mas o pouco dinheiro que ganhavam dificilmente era suficiente para sustentar tantas bocas. Isso significava que as crianças aprendiam desde cedo a trabalhar, a ajudar e, muitas vezes, a abrir mão de pequenos confortos que outros poderiam considerar básicos. A casa onde Bronson cresceu era extremamente humilde. Ele mesmo descreveu em entrevistas como a família mal conseguia aquecer o lar durante os invernos rigorosos da Pensilvânia. Em algumas noites, as crianças dormiam vestidas com todas as roupas que tinham para suportar o frio. Não havia espaço para luxos. Na verdade, às vezes não havia nem espaço suficiente para todos os irmãos dormirem confortavelmente. As roupas eram passadas de um irmão para o outro, e novos pares de sapatos eram um luxo quase inatingível. A situação ficou ainda mais difícil quando Charles tinha apenas 10 anos de idade. Seu pai faleceu, deixando Mary, sua mãe, para criar sozinha a grande família. Sem outra alternativa, Charles e seus irmãos mais velhos precisaram assumir responsabilidades muito cedo. Ele começou a trabalhar nas minas de carvão, o mesmo destino de seu pai, ainda criança. Imagine uma criança pequena, de apenas 10 anos, descendo ao fundo de uma mina escura e perigosa para realizar tarefas árduas e mal remuneradas. Essa foi a realidade de Bronson. O trabalho nas minas era fisicamente exaustivo e extremamente arriscado, mas ele o encarava com determinação, sabendo que seu esforço ajudava a manter sua família.
Essa rotina nas minas moldou o jovem Charles de diversas maneiras. Ele aprendeu a valorizar o trabalho duro e a perseverar diante das adversidades. A experiência também deixou marcas em sua saúde e no modo como ele enxergava a vida. O trabalho em condições tão severas fortaleceu seu corpo, mas também endureceu seu espírito. Bronson tornou-se alguém que não apenas aceitava os desafios da vida, mas os enfrentava de frente. Algo que viria a ser uma característica marcante de sua personalidade, tanto dentro quanto fora das telas. Apesar das dificuldades, Charles era um menino determinado. Ele tinha uma curiosidade natural e uma sede de aprender que o destacavam em sua comunidade. Embora tivesse que dividir seu tempo entre a escola e o trabalho nas minas, ele valorizava muito sua educação. Em uma época em que muitos jovens abandonavam a escola para trabalhar em tempo integral, Charles conseguiu se formar no ensino médio, sendo o primeiro de sua família a alcançar essa conquista. Essa determinação demonstrava desde cedo que ele era diferente, que tinha ambições maiores do que simplesmente seguir o mesmo destino de sua família nas minas. Outra característica marcante de sua infância era a forte conexão que ele tinha com sua família. Apesar de todos os desafios, os Buczynski eram uma unidade unida. Os irmãos apoiavam uns aos outros e, embora a pobreza os limitasse, havia um senso de comunidade dentro da casa que ajudava a aliviar o peso das dificuldades. Charles desenvolveu um senso de responsabilidade não apenas por ele mesmo, mas também por sua mãe e seus irmãos mais novos. Ele sentia que precisava ser um exemplo, alguém em quem eles pudessem confiar. Os traumas e as lições da infância de Charles Bronson o acompanharam por toda a vida. Ele carregava consigo as memórias das minas, do frio e das dificuldades, mas também a força que encontrou em superar essas circunstâncias. Mais tarde, quando começou a se destacar em Hollywood, ele raramente falava sobre sua infância, mas aqueles que o conheciam diziam que sua origem humilde era a base de sua ética de trabalho e de sua personalidade reservada. Além disso, a infância difícil deu a Bronson uma compreensão profunda do valor do dinheiro. Mesmo depois de alcançar o estrelato e acumular riquezas, ele continuou a viver de forma simples em muitos aspectos. Ele não era alguém que ostentava sua fortuna ou buscava reconhecimento por meio de bens materiais. Para ele, o importante era ter segurança, algo que ele nunca teve durante seus primeiros anos de vida. Seus primeiros passos fora do ambiente das minas começaram quando ele serviu no Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Lá, ele encontrou uma nova forma de canalizar sua determinação e energia. O treinamento militar lhe ofereceu uma disciplina que complementava sua resiliência natural, preparando-o para a próxima etapa de sua vida, quando ele decidiria seguir o sonho de se tornar ator. A infância e juventude de Charles Bronson foram, sem dúvida, moldadas por adversidades, mas também por uma força interior extraordinária. Ele nasceu em um ambiente de pobreza extrema, mas nunca deixou que isso o definisse. Em vez disso, usou essas experiências como combustível para buscar algo maior, para construir uma vida que seus pais e irmãos talvez nunca tivessem imaginado ser possível. A mudança de nome de Charles Bronson é uma das partes mais fascinantes e emblemáticas de sua trajetória, porque reflete não apenas o contexto histórico e cultural de sua época, mas também a determinação de um homem em se reinventar para alcançar o sucesso. Nasceu como Charles Dennis Buczynski, um sobrenome que carregava a herança de sua família de imigrantes lituanos. No entanto, esse nome, cheio de história e significado pessoal, tornou-se um obstáculo inesperado quando ele decidiu embarcar na carreira de ator em Hollywood, um mundo que, na década de 1950, estava profundamente influenciado pela política e pelo preconceito. Para entender a importância dessa mudança, precisamos considerar o contexto do macartismo nos Estados Unidos. Era um período marcado pela caça às bruxas anticomunista, liderada pelo senador Joseph McCarthy, que gerou paranoia em Hollywood e em outras indústrias criativas. Qualquer pessoa com raízes no leste europeu ou com nomes que soassem estrangeiros era frequentemente vista com suspeita, independentemente de suas convicções políticas. O sobrenome Buczynski, com seu som distintamente eslavo,
poderia facilmente ser associado a origens comunistas ou ser alvo de discriminação velada. Como resultado, muitos atores da época mudaram seus nomes para algo que soasse mais americano e, assim, evitassem ser marginalizados. Charles, que já enfrentava dificuldades financeiras e desafios para conseguir papéis significativos, percebeu rapidamente que seu nome poderia ser um problema em sua busca por uma carreira de sucesso. A decisão de mudar de nome, embora pragmática, não foi simples. Para alguém como ele, que valorizava suas raízes e tinha orgulho de sua história, abandonar o nome de sua família significava abrir mão de uma parte de sua identidade. No entanto, ele também entendeu que, para construir uma nova vida, às vezes era necessário deixar o passado para trás. Ele estava determinado a ter sucesso, e se um nome americano pudesse abrir portas que Buczynski não podia, então essa era uma troca que ele estava disposto a fazer. A inspiração para o novo nome veio de um lugar bastante curioso e prático. Bronson Gate, um dos portões de entrada dos estúdios da Paramount, em Hollywood. O portão era um marco famoso na cidade e, para Charles, simbolizava o caminho para os grandes sonhos. Ele escolheu o nome Bronson porque era forte, fácil de lembrar, e tinha uma sonoridade marcante que combinava perfeitamente com sua persona robusta e determinada. Assim, Charles Buczynski se tornou Charles Bronson, um nome que mais tarde se tornaria sinônimo de força, resiliência e intensidade no cinema. A transição para o novo nome foi um divisor de águas em sua carreira. Antes da mudança, ele lutava para conseguir papéis, muitas vezes relegado a funções secundárias ou sem falas. Após adotar o nome Charles Bronson, ele começou a ser visto de forma diferente. Produtores e diretores, que antes poderiam ter descartado sua candidatura com base em preconceitos implícitos, agora o viam como uma opção viável para papéis de destaque. O nome Bronson carregava um ar de mistério e autoridade que se alinhava perfeitamente com a imagem que Charles projetava na tela. Apesar de toda a praticidade da mudança, a decisão de adotar um novo nome não foi isenta de desafios pessoais. Bronson, que sempre foi um homem reservado e introspectivo, enfrentou perguntas sobre sua origem e identidade ao longo de sua carreira. Ele nunca negou suas raízes ou tentou apagar seu passado, mas também não gostava de falar muito sobre o assunto. Para ele, o que importava era o presente e o futuro. O nome Bronson não era uma negação de quem ele era, mas sim um meio para alcançar seus objetivos em um mundo que não estava preparado para abraçar a diversidade. Ao adotar um novo nome, Charles Bronson não apenas abriu as portas de Hollywood, mas também moldou uma identidade que combinava com sua presença única na tela. Ele construiu uma carreira que o tornou um ícone, com filmes que capturaram a essência do homem duro, mas justo, com o qual tantos espectadores se identificavam. E embora o nome Bronson tenha sido escolhido por necessidade, ele acabou se tornando uma parte inseparável da lenda que Charles construiu ao longo de décadas. A mudança de nome também levantou debates interessantes sobre identidade e adaptação. Para muitos, foi um exemplo claro de como indivíduos, especialmente aqueles em indústrias criativas, precisavam se adaptar a um ambiente hostil para sobreviver e prosperar. No caso de Bronson, a mudança foi uma estratégia inteligente, mas também um reflexo das barreiras sociais e culturais da época. Mesmo assim, ele nunca perdeu o senso de quem era de verdade. O homem por trás do nome permaneceu o mesmo, resiliente, focado e profundamente comprometido com sua arte. Ao longo de sua carreira, o nome Charles Bronson tornou-se mais do que uma escolha prática. Tornou-se um símbolo de transformação e reinvenção. Ele demonstrou que, com determinação e uma visão clara, é possível superar preconceitos e alcançar o sucesso em seus próprios termos. E assim, o que começou como uma decisão para contornar um obstáculo se transformou em um legado que resistiria ao teste do tempo. Charles Bronson não apenas conquistou Hollywood, ele se tornou um ícone eterno do cinema, mostrando ao mundo que, às vezes, a força verdadeira está em saber se adaptar e seguir em frente, sem nunca esquecer de onde você veio. O casamento de Charles Bronson com Harriet Tendler é uma parte menos conhecida, mas profundamente significativa de sua vida. Harriet foi sua primeira esposa e desempenhou um papel crucial em seus primeiros anos de luta em Hollywood.
Eles se conheceram quando ambos estavam começando suas jornadas no mundo do entretenimento, estudando atuação na mesma escola de arte dramática na Filadélfia. Naquela época, Bronson ainda era conhecido como Charles Bukowski, um jovem veterano de guerra com grandes sonhos, mas sem recursos financeiros ou conexões que facilitassem sua entrada na indústria cinematográfica. Harriet era uma mulher decidida, talentosa e extremamente leal, qualidades que atraíram Bronson. Eles se casaram em 1949, em um momento em que ele estava longe de ser a estrela de Hollywood que o mundo conheceria mais tarde. O início de sua vida conjugal foi marcado por dificuldades financeiras e incertezas. Harriet não apenas apoiou emocionalmente Bronson, mas também foi a principal provedora da família enquanto ele buscava oportunidades de atuação. Trabalhando como locutora de rádio e assumindo outros empregos, ela sustentou o casal, acreditando firmemente no potencial do marido, mesmo quando as chances pareciam mínimas. A vida em Hollywood não foi fácil para Bronson nos primeiros anos de casamento. Ele começou com papéis pequenos e sem falas, trabalhando duro para construir uma reputação como ator confiável e dedicado. Harriet estava ao seu lado em cada passo, oferecendo incentivo e ajudando a manter o foco dele nos objetivos. Ela o ajudou a navegar pelas dificuldades da indústria, lidando com rejeições e desafios que poderiam ter desanimado outros. Durante esse período, a relação deles era baseada em parceria e determinação, com Harriet desempenhando um papel quase maternal em algumas ocasiões, cuidando das necessidades práticas, enquanto Bronson tentava firmar seu lugar na indústria. Com o tempo, Bronson começou a encontrar papéis mais consistentes e sua carreira começou a decolar lentamente. No entanto, com o sucesso, vieram mudanças que começaram a impactar o casamento. À medida que Bronson ganhou mais reconhecimento e passou a trabalhar em locais distantes por longos períodos, a dinâmica entre eles mudou. Harriet, que havia sido o alicerce da família, começou a sentir a distância emocional crescente. Além disso, a nova vida social e profissional de Bronson trouxe desafios que complicaram ainda mais o relacionamento. A vida de celebridade expôs Bronson a um ambiente repleto de tentações e pressões, e surgiram rumores de que ele estava se aproximando de outras mulheres durante suas filmagens. Essa fase foi especialmente difícil para Harriet, que sempre se dedicou ao marido e à família. O casamento começou a mostrar sinais de desgaste e as tensões finalmente levaram à separação em 1965. Após 16 anos juntos, eles tiveram 2 filhos, que Harriet continuou criando enquanto Bronson seguia em frente com sua carreira. Apesar do divórcio, Harriet nunca falou publicamente de forma negativa sobre Bronson. Pelo contrário, ela sempre reconheceu sua dedicação ao trabalho e seu esforço para sustentar a família, mesmo que o casamento não tenha resistido às mudanças trazidas pela fama. Harriet continuou com sua vida, se dedicando aos filhos e a outros interesses pessoais, enquanto Bronson se casava novamente, dessa vez com a atriz Jill Ireland. O romance e casamento de Charles Bronson com Jill Ireland foi uma das histórias mais fascinantes e duradouras de sua vida, marcada por paixão, parceria artística e desafios profundos. Eles se conheceram no final da década de 1960, durante as filmagens do filme A Máquina de Fazer Dívidas. Na época, Jill Ireland era casada com o ator David McCallum, conhecido por seu papel em O Agente da Uncle. A conexão entre Bronson e Jill foi imediata e intensa, a ponto de Bronson, sem rodeios, dizer a McCallum: "Eu vou me casar com sua esposa." Embora essa frase tenha se tornado lendária, ela simbolizava a confiança e determinação de Bronson em buscar aquilo que desejava. Jill deixou McCallum, e Bronson cumpriu sua promessa. Eles se casaram em 5 de outubro de 1968 e rapidamente se tornaram um dos casais mais admirados de Hollywood. Desde o início, o relacionamento foi baseado em um forte senso de parceria. Jill, que também era atriz, contracenou com Bronson em mais de 15 filmes. Ela não era apenas sua esposa, mas também uma colaboradora artística indispensável. Ele fazia questão de tê-la ao seu lado em seus projetos, acreditando em sua capacidade de trazer profundidade e autenticidade às histórias que contavam juntos. O casamento deles era uma combinação de amor e trabalho, algo raro em Hollywood. Eles compartilhavam não apenas a vida doméstica,
mas também a vida profissional, viajando juntos para locações remotas e apoiando um ao outro em cada novo projeto. Jill frequentemente descrevia Bronson como um homem reservado, mas incrivelmente protetor e leal. Ele, por sua vez, era completamente devotado a ela, fazendo tudo o que podia para garantir sua felicidade. Mas nem tudo foi fácil para o casal. Em 1984, Jill foi diagnosticada com câncer de mama, um evento que mudaria para sempre a dinâmica de seu relacionamento. Bronson, conhecido por sua imagem dura e implacável na tela, mostrou um lado profundamente sensível e cuidadoso durante a batalha de Jill contra a doença. Ele ficou ao lado dela em cada etapa do tratamento, demonstrando um nível de dedicação e amor que tocava todos ao redor. Jill, que também era escritora, documentou sua jornada com o câncer em livros como Lifelines, nos quais ela frequentemente mencionava a força e o apoio que recebia de Bronson. A batalha de Jill contra o câncer foi longa e desafiadora. Apesar dos tratamentos, incluindo uma mastectomia e quimioterapia, a doença eventualmente se espalhou. Durante esses anos, Bronson praticamente pausou sua carreira para ficar ao lado dela, algo que dizia muito sobre a profundidade de seu amor. Ele fazia questão de criar um ambiente tranquilo e cheio de esperança, protegendo Jill de qualquer estresse desnecessário. Jill Ireland faleceu em 18 de maio de 1990, deixando Bronson devastado. Sua morte foi um golpe enorme, e muitos próximos a ele disseram que Bronson nunca foi o mesmo depois dessa perda. Apesar de sua imagem pública como um homem de aço, ele era, na verdade, profundamente sentimental, e a ausência de Jill deixou um vazio em sua vida que ele nunca conseguiu preencher completamente. Os últimos anos da vida de Charles Bronson foram marcados por momentos de reflexão, saúde debilitada e uma tentativa de reconstruir a vida após a devastadora perda de sua segunda esposa, Jill Ireland, que faleceu em 1990 devido a um câncer de mama. Bronson, conhecido por sua imagem de homem forte e durão tanto dentro quanto fora das telas, enfrentou um vazio emocional após a morte de Jill. Durante anos, ele havia sido uma presença constante ao lado dela, cuidando dela com dedicação e amor. A perda deixou marcas profundas, e ele se recolheu ainda mais, mantendo sua privacidade com o mesmo zelo que sempre caracterizou sua vida pessoal. Após um período de luto e afastamento, Bronson conheceu Kim Weeks, uma atriz menor, durante a década de 1990. Kim, quase 40 anos mais jovem que ele, trouxe uma nova energia à vida de Bronson. Embora muitos tivessem dúvidas sobre o relacionamento, dada a grande diferença de idade e o estado emocional delicado de Bronson na época, ele parecia encontrar em Kim um conforto renovador. Eles se casaram em 1998, em uma cerimônia discreta, fiel ao estilo reservado de Bronson. Este foi o terceiro casamento do ator, e, para ele, era uma tentativa de encontrar novamente a estabilidade e o apoio emocional que ele tanto valorizava nos relacionamentos. O casamento com Kim, no entanto, foi cercado por especulações e controvérsias. Algumas pessoas próximas ao ator questionavam as intenções de Kim, insinuando que ela poderia estar interessada no patrimônio substancial de Bronson, que, na época, era avaliado em dezenas de milhões de dólares. Apesar das críticas e rumores, Bronson parecia genuinamente empenhado em construir uma nova vida ao lado dela. Kim tornou-se sua companheira nos anos em que sua saúde começou a declinar, cuidando dele durante os períodos de fragilidade física que se intensificaram no final da década de 1990. Os últimos anos de Bronson foram marcados por batalhas de saúde. Ele foi diagnosticado com Alzheimer, uma condição que gradualmente afetou sua memória e habilidades cognitivas. Para um homem que havia sido uma figura de força e presença imponente durante toda a sua vida, essa deterioração foi particularmente difícil. Ele passou os últimos anos em sua casa em Los Angeles, cercado por familiares e por Kim, que se dedicou a cuidar dele enquanto sua saúde se deteriorava. Mesmo em meio às dificuldades, Bronson continuava sendo lembrado e celebrado como um ícone do cinema de ação. Sua carreira deixou um impacto duradouro, e fãs de todo o mundo continuavam a enviar cartas e homenagens, demonstrando a profunda admiração que tinham por ele. No entanto, ele escolheu permanecer longe dos holofotes, optando por uma vida tranquila e reclusa,
focada na família e em encontrar um pouco de paz nos anos finais. Charles Bronson faleceu em 30 de agosto de 2003, aos 81 anos, devido a complicações de pneumonia agravadas pela doença de Alzheimer. Sua morte marcou o fim de uma era para Hollywood, já que ele era um dos últimos grandes astros de sua geração, com uma carreira que se estendeu por mais de 5 décadas. Após sua morte, Kim Weeks herdou grande parte de sua fortuna, o que reacendeu algumas das especulações sobre o casamento. No entanto, para Bronson, o que parecia importar era ter tido alguém ao seu lado nos momentos mais vulneráveis, especialmente depois de uma vida marcada por batalhas, tanto pessoais quanto profissionais. Os últimos anos de Charles Bronson foram uma mistura de desafios e momentos de tranquilidade. Um período em que ele, após uma vida de conquistas e perdas, pôde descansar e ser cuidado. Sua história com Kim Weeks, embora menos comentada do que seu casamento com Jill Ireland, mostrou o desejo de Bronson de continuar buscando amor e companhia, mesmo diante das adversidades que a idade e a saúde trouxeram. Ao longo de toda a sua vida, Bronson nunca deixou de ser aquele homem resiliente e determinado que enfrentava os desafios com a mesma força que mostrou em seus filmes. Mas, nos últimos anos, ele também encontrou espaço para suavidade e quietude, um lado que raramente era visto por aqueles que o conheciam apenas por sua imagem pública. O legado de Charles Bronson é um testemunho de sua presença marcante tanto no cinema quanto na memória cultural, uma mistura de carisma inabalável, trabalho árduo e uma trajetória que o transformou em um dos maiores ícones do cinema de ação. Embora muitas vezes associado a personagens de homens durões e justiceiros, Bronson deixou uma marca que vai além das telas, moldada por sua autenticidade, resiliência e dedicação ao ofício. Sua história é mais do que apenas uma carreira de sucesso. É a jornada de um homem que, contra todas as probabilidades, encontrou seu espaço em Hollywood e conquistou o mundo. Para começar a compreender o impacto de Bronson, é importante lembrar de suas origens humildes. Nascido em uma família pobre de imigrantes lituanos, ele cresceu em condições que poucos conseguiriam superar. Trabalhar nas minas de carvão desde a infância deu a Bronson uma perspectiva única sobre o esforço e a sobrevivência, valores que ele levou para sua vida profissional. Esse pano de fundo conferiu a seus papéis uma autenticidade rara. Ele não interpretava apenas homens duros. Ele era, em essência, um deles, trazendo uma verdade palpável para cada personagem. Na tela, Bronson construiu uma reputação como o símbolo definitivo do anti-herói. Ele não precisava de longos diálogos ou discursos dramáticos para capturar a atenção do público. Sua presença física e seus olhares intensos faziam todo o trabalho. Em uma era em que Hollywood produzia heróis impecáveis e exuberantes, Bronson representava algo mais visceral e realista, o homem comum enfrentando circunstâncias extraordinárias. Ele era o justiceiro relutante, o pistoleiro solitário, o veterano endurecido pela vida. Filmes como Desejo de Matar e 7 Homens e um Destino não apenas consolidaram seu lugar na história do cinema, mas também definiram um subgênero em que ele reinou por décadas. O impacto de Desejo de Matar, em particular, não pode ser subestimado. O filme abordou questões sensíveis de violência urbana e justiça com as próprias mãos, temas que ressoaram com uma sociedade americana que lidava com o aumento do crime e a sensação de insegurança. O personagem de Bronson, Paul Kersey, um arquiteto que se transforma em vigilante após uma tragédia familiar, tornou-se um arquétipo cultural. A franquia gerada pelo filme solidificou sua posição como um dos maiores astros de ação da época. Apesar das críticas mistas, o público adorava Bronson e via nele a personificação de uma justiça fria e imparável, algo que Hollywood raramente tinha explorado com tamanha intensidade. Além de sua contribuição ao cinema, o legado de Bronson se estende à forma como ele desafiou os padrões de beleza e carisma de Hollywood. Em uma indústria dominada por galãs tradicionais, Bronson, com seu rosto angular, olhar severo e físico imponente, mostrou que não era necessário se encaixar em moldes convencionais para ser uma estrela. Ele era a prova de que talento, autenticidade e uma presença única podiam superar qualquer barreira estética ou preconceito da indústria.
Isso abriu caminho para uma nova geração de atores que não precisavam corresponder aos ideais tradicionais para se tornarem protagonistas. Outro aspecto marcante do legado de Bronson foi sua ética de trabalho. Ele era conhecido por ser incrivelmente dedicado, chegando ao set preparado e disposto a dar o seu melhor em cada cena, independentemente do tamanho do papel ou do orçamento do filme. Essa atitude ganhou o respeito de diretores, colegas de elenco e equipes de produção, que frequentemente destacavam sua profissionalismo e comprometimento. Bronson entendia o valor do trabalho em equipe e nunca deixou sua fama interferir no cumprimento de suas responsabilidades. Fora das telas, o legado de Bronson também é sentido na forma como ele lidava com sua privacidade. Em uma era em que celebridades eram constantemente perseguidas por tabloides e curiosos, ele conseguiu manter sua vida pessoal amplamente fora dos holofotes. Isso não apenas protegia sua família, mas também criava uma aura de mistério que contribuía para seu fascínio público. Ele não era uma figura que buscava o estrelato por atenção. Para Bronson, o trabalho sempre foi a prioridade, e essa integridade ainda ressoa com muitos atores e fãs que valorizam sua autenticidade. Além disso, sua contribuição para o cinema de ação continua a influenciar gerações de cineastas e atores. O estilo de atuação contido, a capacidade de transmitir emoção sem palavras e a construção de personagens complexos com poucas expressões são características que muitos tentam replicar, mas poucos conseguem igualar. Filmes modernos frequentemente homenageiam ou se inspiram na obra de Bronson, mantendo sua presença viva na cultura pop. Mesmo após sua morte, em 2003, Bronson permanece uma figura icônica. Seus filmes continuam a ser transmitidos, discutidos e apreciados por novas gerações que veem em seus personagens uma mistura única de vulnerabilidade e força. Para muitos, ele não era apenas um ator. Ele era um símbolo de perseverança, uma lembrança de que o trabalho duro e a autenticidade podem abrir portas mesmo nos cenários mais difíceis.